Olá pessoal, novamente eu, Marcos Leão e Calunga e minha voz do além, que está aqui atrás. Dá um alô aí, voz do além. Oi, tô aqui. Pronto, tá aqui, viu? Vocês não veem, né? Mas ele está atrás das câmeras. Enfim, nós três e mais uma enormidade de seres aqui trabalhando. Eu só queria fazer um comentário bastante interessante, o entendimento que às vezes a gente tem das questões que dizem respeito à espiritualidade, né? Principalmente no que diz respeito à mediunidade, médium e espírito. Habituou-se, né, sabe-se lá, porque que cartilham as pessoas lerem, que o médium ele tem que ter uma certa característica que denote a ele uma superioridade espiritual, ou seja lá o que for, desvinculando de qualquer característica humana, né? Então, assim, aceitando ou não, levando em consideração o que está lá apresentado por Allan Kardec, todos nós somos médiums, todos nós somos sensitivos. E existem médiums que têm características mais expressivas que conseguem verbalizar e trazer a público o conteúdo dessa influência intelectual, pela palavra, pela escrita, enfim. E também essa diversidade, ela é uma questão que permeia tanto o universo da mediunidade e do médium, porque entre essa faculdade e o exercício dessa faculdade, advindo através do psiquismo do médium, nós vamos ter uma enormidade de espíritos, né? E os espíritos são seres humanos, com as suas características humanas. E nesse propósito também de arregimentar uma estrutura emocional, comportamental do médium para que ele tenha uma característica desse papel a se desempenhar, também se rotulou, se colocou, ou tentou colocar essa mesma postura nos espíritos. E eu acho muito engraçado porque se desconsidera uma enormidade de outras questões que são apresentadas nesse universo, né? Eu e Calunga, por exemplo, nós temos uma característica muito comum, o bom humor, a descontração e a necessidade de falar, não a necessidade, a condição de falar, né? De uma forma em que a linguagem seja universalista e não circunscrita a um público espírita, por assim dizer. Porque, na verdade, nós estamos utilizando aqui um mecanismo universalista de comunicação, né? A internet, ela não é um conteúdo, não é uma instrumentação exclusiva para espíritas ou qualquer outra conotação religiosa, política, econômica, social. Ela é um instrumento democrático, é um instrumento, como eu disse, universalista. Então, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e levar a elas uma mensagem positivista, alegre, para frente, a linguagem tem que ser apropriada ou se aproximar o mais próximo possível do que seja uma linguagem habitual. E o espírito Calunga tem essa jovialidade. E olhe que, através de mim, essa jovialidade, ela se sente um pouco contida, né? Por mim, na maioria das vezes. Mas enquanto eu estou com ele, em outros momentos, enquanto ele está me intuindo, me influenciando, eu vejo ele na totalidade, porque aí independe dessa passagem pela minha estrutura emocional, comportamental, né? Eu estou dizendo isso, ao invés de ler uma passagem do livro, ou até mesmo contar uma história, porque eu tenho recebido, né, eu sempre recebo, na verdade, aí depois do programa, durante o programa, propostas de temas, palavras de incentivo, isso mesmo, que legal, o programa é isso, nossa, que delícia, aguardo esse programa todas as terças-feiras, enfim, maravilhoso. E recebo também críticas, e elas são muito bem-vindas, né? E elas nos fazem crescer, e elas nos impulsionam para frente.
Mas eu entendo também que essas críticas, elas têm que ter um certo cuidado para elas serem feitas, porque elas vêm carregadas com um certo ranço, né? Com uma certa inquietação individual que demonstra que a crítica não tem ali uma proposta motivadora, mas uma proposta castradora, diminutiva. E entendam, isso não me afeta. Aí você fala, Marcão, porque como não te afeta se você está usando a parte em que você leria e que você contaria uma história para tocar nesse assunto? Não, não me afeta, porque se me afetaria, hoje eu não estaria gravando um novo programa com Calunga. Mas eu quero que as pessoas entendam, gente, não é porque uma determinada pessoa diz determinada coisa que aquilo é lei. Não é porque um determinado espírito, já que a questão é essa, disse, salientou um ponto de vista, que isso deva ser lei. Isso é ponto de vista do espírito. Porque por mais evoluído que ele seja e tenha coerência naquilo que ele está apresentando, nós temos o direito e o dever de aceitar ou não aceitar. Se aquilo não estiver dentro da possibilidade do meu manuseio, eu não vou aceitar. Se aquilo, o fato de eu não aceitar ou qualquer outra pessoa não aceitar não quer dizer que ele esteja desvirtuado da luz. Não, quer dizer que ele tem uma opinião própria, né? Assim como os espíritos têm. Então, e eu tenho a certeza que esses espíritos que propõem conteúdos tão importantes e tão necessários para esse tempo que a gente vive, não tem essa intenção de que essas coisas se tornem leis irrevogáveis, né? Senão eles não trariam nenhuma outra coisa, se fixariam apenas naquilo que eles propuseram. Então, como eu disse, eles não têm esse interesse, ele não tem esse propósito. Nós também deveríamos dar uma amplitude ao que está acima da letra, não é? Não é porque determinado espírito, determinado médium disse determinada coisa que isso é lei. De maneira alguma. São sugestões, são pontos de vista. Da mesma maneira que eu estou me expressando aqui agora com o meu ponto de vista e daqui a pouco o Calunga vai se expressar com o ponto de vista dele. Eu acho que essas questões podem se tornar referências e essas referências a gente pode aceitá-las ou não, porque nós somos livres para esse processo, assim como tantos outros, não é verdade? Então fica aí o meu recadinho, tá? Eu espero que a grande maioria de vocês e acredito que sim, né, estejam sendo sinceras, como esse programa tem ajudado a vocês, como a gente tem levado alegria, espontaneidade, cor, né, uma maneira diferente de ver a vida, principalmente nos momentos de descontração antes do Calunga, com as histórias, com as leituras, porque eu não saberia fazer isso de outro jeito. Eu sou espírita desde criança, mas nunca me vi um espírita desses ortodoxos, onde que a significação de espírito superior tem que ser alguma coisa ranzinza, seca, feia, cinza, e acima de tudo com uma característica que não faz parte da minha índole ainda, né? Como falar baixinho e chamar todo mundo de meu irmão. Não, isso nunca fez parte de mim, pelo menos até agora, e tenho certeza que não, porque eu gosto disso. Ser efusivo, gosto de luz, gosto de cor, gosto de música, gosto de alegria, e entendo que nesse momento o que a gente está vivendo é o que a gente mais precisa, né? Com coerência, com discernimento. E o Calunga, a mesma coisa, né? É um espírito que nunca se colocou como um espírito elevado, ao contrário, ele sempre se coloca juntamente conosco, e algumas vezes até abaixo, né? Que tem a sua experiência de vida na dimensão física e na dimensão espiritual. Não é nenhum avatar, e pelo que ele me diz, não é esse o propósito que ele quer fazer. Apresentar para nós as experiências que ele tem enquanto espírito e, ao mesmo tempo, à medida em que ele exerce essa dinâmica do conhecimento que ele tem, ele também vai aprendendo, não é? Porque no instante em que ele entra em contato com o meu psiquismo e a gente está junto nessa grande atividade mediúnica através da internet, vou usar uma palavra que alguns espíritas vão gostar, os eflúvios, coisa chata,
os eflúvios emocionais, né, oriundos das mentes encarnadas, desejosas de mais luz, ai, vão enviando para ele e isso se torna um arcabouço, né, no qual ele se movimenta e certamente ele vai aprender. Ele aprendendo mais, ele transmuta isso através de mim, de outros médiums, ou seja, uma troca constante de informações objetivando a nossa melhoria, o nosso crescimento. Falei demais, eu e o Marcão, né? A gente podia terminar esse programa aqui agora, hein, Israel, minha voz do além. Olha o dedinho deles. Então, para muitos que gostam de mim, aqui estou de volta, gostam de mim do Calunga, e para os que não gostam, eu falo o seguinte, vai ver outra coisa, filho. A internet tem um monte de coisas para te oferecer, de acordo com o seu gosto, de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua elevação, entendeu? Vai buscar outra coisa, me deixa aqui fazendo meu trabalho junto com o Calunga e com as pessoas que estão aí satisfeitas, aprendendo e me ensinando também a ser uma pessoa melhor. Como eu disse, nós somos livres, a internet é globalizada, universal. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que te interesse em outro canal, em outro médium, em outro espírito, e é assim a vida, né? Então, um grande abraço para vocês. Eu me despedindo, né? Porque na verdade eu tenho que me despedir mesmo, temporariamente. E não saia daí, que daqui a pouco o Calunga vem. Tá bom? Já está por aqui. Tchau, tchau. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Estamos juntos mais uma vez, como disse o Marcos, né, para os que gostam e para os que gostam menos, no trabalho, na troca de informações, numa escola onde o mestre é Jesus Cristo, né, e nós, aprendizes, eternos aprendizes, como a gente sempre ouve nas escolas espíritas e espiritualistas. Estamos aqui juntos, aprendendo, refletindo, nos fortalecendo para os embates da vida. E não estranhem eu, Calunga, dizer embates da vida, porque eu continuo vivo numa outra proposta de vida, numa outra apresentação de vida, onde também encontro os meus embates, né, os meus desafios, e muitos deles eu tenho conseguido enfrentar e superá-los em função dessas atividades que eu desenvolvo, não só com Marcos, mas também com outros médiuns, que me possibilita esse encontro, né, de realidades e esse confronto dessas mesmas realidades, para que eu possa, observando um ou outro, as suas ações, a sua maneira de se movimentar diante da vida, a sabedoria, o entendimento, a compreensão, a paciência com que essas pessoas lidam com tudo isso. E isso para nós é ferramenta de aprendizado, isso para nós é ferramenta de crescimento. Então, vamos juntos, né, dentro dessa aldeia planetária, nos influenciando mutuamente no bem, para que também alcancemos, né, dias melhores, menos turbulentos, se é que um dia eles vão existir, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos falar um pouco sobre mediunidade. Né? Você fala muito sobre quando nós encarnados estamos desdobrados. A gente temos atitudes né, e os pensamentos são mais condizentes com o que nós somos mesmo, né? Porque aqui, quando estamos encarnados, temos mais máscaras e tudo mais. E quando estamos desdobrados, é o que é real mesmo, né? Eu queria saber se existe, e como se dá se existir, a auto-incorporação. Ou seja, nós incorporarmos nós mesmos, o nosso espírito, como é aqui no plano material. Existe? Como é que é?
Graças a Deus, né? O universo da mediunidade, ele é amplo e infinito. Na verdade, todos nós estamos aí na ponta de um iceberg, não é? Como o espírito, ele tem uma vida ou várias vidas, e essas várias vidas vão oferecendo aí a ele oportunidades de agregar elementos diferentes, e esses elementos diferentes são justamente os recursos que serão acionados para que ele reaja a determinadas circunstâncias que o visite atualmente. É claro que elas estão armazenadas, né, na dimensão extrafísica, em toda a estrutura consciencial do perispírito. No mundo físico, nas questões do inconsciente e subconsciente, que apresentam-se como ideias inatas, nas maioria das vezes, né? E que vêm à tona em função de um certo descuido do nosso consciente. Existem várias terapias hoje que trabalham com as possibilidades de vivências passadas, não é? Que vão trazer, então, à tona, ao presente, uma determinada estrutura comportamental vivida pelo espírito, que afeta de forma ruim algumas ações que porventura ele tem que desenvolver no presente, traumas, fobias e coisas desse tipo. É claro que nesse momento o que nós vamos acessar, ou terapeuta, ou nós aqui na cidade espiritual onde eu vivo, nós vamos acessar pontos específicos para serem trabalhados e, se não conseguirmos substituir não seria a palavra apropriada, né? Deletar aquele trauma, pelo menos suplantá-lo, colocar alguma decisão positivista acima, e assim a pessoa consegue desenvolver aquela sua trajetória de trabalho, de ação, mesmo com aquele trauma ali existindo, porém submetido a um processo de diminuição. Então, esse acesso é permitido através de técnicas específicas, né? Se nós formos colocar sob o ponto de vista da mediunidade, existe um aspecto em que o sensitivo, o médium, também tem condição de acessar o seu espírito, que são no que a gente chama de fator anímico, não é? Existem circunstâncias de hipersensibilidade psíquica ou um acesso ao inconsciente que advém através também de métodos estabelecidos dentro de uma atividade mediúnica, que levam o próprio ser a uma vivência de experiência de vidas passadas, não é? E ali, como uma manifestação de espírito, e é uma manifestação do espírito, do próprio espírito, né? Ele apresenta então circunstâncias de um momento específico da existência dele em outro momento. Muito bem. No que diz respeito às questões do desdobramento, o que nós vamos encontrar na dimensão extrafísica é o nosso ser atual vivenciando experiências numa dimensão da qual ele é originário. A possibilidade de êxito dessa intervenção se dá no equilíbrio emocional que o indivíduo tem de si mesmo. Por quê? Porque ele vai deixar a sua indumentária física aqui, né, num processo de repouso, inerte, e o que vai ser destacado é seu espírito recoberto com uma parte da estrutura perispiritual condizente com a ambientação onde ele vai se movimentar. Seja qual ela for, o que vai imperar de uma maneira quase na sua totalidade é o aspecto emocional. E como você vai adentrar a um universo em que a emoção ela está em todo o contexto daquela geografia, dos habitantes que ali se movimentam, de tudo aquilo que você vai encontrar, se você, desdobrado, não tiver um certo controle das suas emoções, você certamente vai fazer de tudo, menos um trabalho positivo. Porque a partir do momento em que você entra num universo onde as emoções perduram, né, são predominantes e encontra ressonância em um ou dois aspectos mal resolvidos que você tem, automaticamente vai juntar-se, como se diz aí, a fome com a vontade de comer.
aquilo que você expressa de uma maneira contida e íntima enquanto está no corpo físico, explode como uma supernova, comprometendo a sua permanência nesse mundo extrafísico e também colaborando, dependendo em que tipo de ambiente você está, em que tipo de coletividade você se envolveu, uma propensão a maiores desequilíbrios. É por isso em que, em alguns momentos, antes do processo de desdobramento, se você está sob a orientação de espíritos sérios, você recebe uma enormidade de conteúdos preventivos, como passe, não é? Ou uma redução da sua expansão de emotividade para que isso não comprometa. Você recebe, inclusive, de forma fluídica, algumas vestimentas, alguns aparelhos que têm por objetivo controlar ou promover ou te ajudar nesse controle emocional para que você desenvolva o trabalho para o qual você foi chamado. Porque, gente, ninguém se desdobra para vir na dimensão onde eu resido para se divertir, né? Para brincar, quer dizer, desdobram, mas vão pagar o seu preço porque vão encontrar uma ambientação emocional, energética, psíquica, compatível com a distração que ele quer. E toda uma coletividade de seres também propenso àquele tipo de diversão. Então, a ideia não é essa. Com relação, então, só terminando, quer ter maior lucidez, maior espontaneidade, disponibilidade de fazer parte de um grupo de atuação positiva no meio extrafísico, trabalha aqui na dimensão física para equacionar os seus problemas, seus traumas, organizar as suas emoções, dar a elas um percentual positivista, né? Porque as emoções são positivas. A maneira com que elas se expressam através dos nossos sentimentos e, por consequentemente, as nossas reações é que as tornam infelizes e negativas. Então, quer ter um trabalho atuante no mundo extrafísico, organize as suas emoções. Esse é um dos quesitos, existem vários outros que eu não vou citar aqui agora porque não é essa a proposta. Com a questão de se receber mediunicamente, seria, eu não tenho conhecimento disso, né? Mas seria alguma coisa muito inapropriada, porque, primeiro, que função isso teria? Né? Se você estivesse sozinho, por exemplo, nesse processo, qual a função terapêutica isso teria? Vamos supor que você tem essa capacidade, e aí você vai gravar, você vai, sei lá, eternizar isso através de um sistema tecnológico. Eu te pergunto, que instrumentos você utilizaria para que, ao detectar uma certa deficiência com relação àquilo que você apresenta, qual é a técnica que você iria utilizar nesse processo? E para que essa intervenção, né, ou se é possível, mas para que essa intervenção se você tem um mecanismo muito mais eficaz, que é você diante de você mesmo, que é você com você, que é o livro que eu psicografei, né? Mais eficaz porque ali você estará diante de você mesmo e trabalhando o seu estado consciencial. Não que esse processo não tenha uma existência, por exemplo, em outras dimensões da vida, mas quando isso acontece, há um agente, há um terceiro, há um receptor, há um terapeuta, há um psicólogo, há um psiquiatra, há um magnetizador, há alguém que possa agenciar essa sua manifestação própria, ou do seu espírito próprio. E aí sim, isso tem uma finalidade, porque é uma finalidade terapêutica, pode ser uma finalidade de pesquisa, enfim. Há todo um engenho, uma estrutura em que esses recursos que serão apresentados com uma finalidade tal serão bem aproveitados. Na própria reunião mediúnica, por exemplo? Na própria atividade mediúnica, como eu citei, casos em que o indivíduo hipersensibilizado pela ambientação que se cria, pelos exercícios que se faz, anula o seu consciente, joga para fora o seu inconsciente, que advém, algumas das vezes, a manifestação do seu espírito em outro momento, em outra época, em outro nicho histórico, né? E aí sim,
nós vamos executar, quem for o dirigente, o coordenador daquela atividade, da mesma maneira que aqui na cidade onde eu habito isso acontece, vai se dar dinâmica a essa ação terapêutica, porque há uma necessidade que isso aconteça. Mas o indivíduo anular-se, deixar vir à tona o seu inconsciente, uma manifestação chamada auto-mediúnica, auto-manifestação, que interesse há nisso, né? Que progresso há nisso, que dinâmica terapêutica isso vai incorrer. Porque se levarmos em consideração, inclusive, didaticamente, as apresentações da mediunidade, né? Inconsciente, semiconsciente, consciente, como vocês estudam, mas existem outras percepções, que não é o caso de eu apresentar aqui agora, e nem tenho tanta informação assim. Se o indivíduo for inconsciente, como que vai se processar? Ele vai se auto-manifestar, se assim fosse possível, não tem ninguém para gerenciar aquilo ali, para atestar aquela coisa. Quando ele voltar ao estado consciencial, o que se fez é nada na percepção dele. Aliás, ele vai sentir apenas um hiato de tempo, né? Então, quer um conselho? Se a sua pergunta teve o objetivo de poder te ajudar a resolver as suas questões, né? É uma hipótese que eu estou levantando, porque você não descreve isso, mas eu estou fazendo uma suposição. Terceirize isso no sentido de você ser um instrumento de resolução dessa proposta, porque é você que tem que se modificar, se fazer uma pessoa diferente, mas se apresente com a possibilidade de ser trabalhado terapeuticamente diante de um profissional que tem essa condição. De fazer com que, momentaneamente, questões que dizem respeito à sua alma imortal possam vir à tona através de você mesmo, e dentro desse processo, né, de apresentação de si mesmo, com conteúdo terapêutico, ele possa, juntamente com você, estabelecer uma técnica, um método que possa te ajudar a fortalecer a sua vontade para que você vença os seus desafios. Se esse não for o objetivo, principalmente se não tiver um objetivo sério em qualquer outra circunstância, esqueça, porque vão te trazer inúmeros problemas. O Marcos começou a falar logo no início do nosso bate-papo dessas questões que às vezes a gente formata, principalmente com relação à nossa relação ficou bom, né? Principalmente com essa relação que a gente estabelece com os espíritos, né? Conosco, comigo e com toda a coletividade de seres que existem no mundo extrafísico. E vocês esquecem que vocês são espíritos. Vocês estão momentaneamente inseridos numa apresentação de vida. Mas essa apresentação de vida, ela só inibe um pouquinho essa inter-relação que existem entre as outras vidas. Então eu, Kalunga, não estou apenas circunscrito a esse estúdio que ora eu utilizo através da mente do Marcos para me expressar para vocês. Eu estou no mundo, eu estou na rua, eu estou no hospital, eu estou na praça, e assim existe uma coletividade de espíritos em níveis diferentes. E vocês são médiuns, vocês são antenas psíquicas que enviam e captam energias da origem de cada um de vocês, que é o mundo espiritual. Então, eu vejo hoje as pessoas, né, chegando aqui, inclusive, pelo fenômeno da morte, ou desdobradas, tão agregadas a substâncias tóxicas, agressivas, e um dia desses eu perguntei ao senhor Antônio Dias isso é fruto de quê, não é? Porque essa casca, essa crosta sobre as pessoas, sobre o centro, o que é isso? E ele falou, são as intoxicações inconscientes, Kalunga, se assim eu posso me expressar. E eu fiquei curioso, intoxicações inconscientes? Ele falou, essas pessoas, elas esquecem que elas se movem o tempo inteiro
nas estruturas energéticas oriundas do mundo espiritual. E as estruturas energéticas do mundo espiritual, elas vêm recheadas de emoções, pensamentos, atitudes, quereres daqueles que habitam as dimensões espirituais. E você conhece a diversidade que é a dimensão espiritual. Tão igual é a diversidade do mundo físico. Então as pessoas se deixam intoxicar inconscientemente ao se manterem deprimidas, entristecidas, irritadiças, se esquivando dos seus deveres, né? Empurrando para debaixo do tapete as questões que lhes são inerentes, entrando num estado de angústia, de euforia. Tudo isso lança na atmosfera do planeta e na atmosfera psíquica ondas de energias emocionais. E essas energias emocionais são captadas por espíritos que não estão circunscritos a templos religiosos, estão nas ruas, nas avenidas, nos hospitais, nos escritórios, e captam essas energias porque elas entram em sintonia com o que eles pensam, com o que eles acreditam, com o que eles querem, com o que eles necessitam, né? E aí o que acontece? Se juntam, né? São atraídos, são fomentados, chamados por essa emanação constante de emoções em descontrole. Por isso que eu chamei de intoxicações inconscientes. Então isso tudo vai agregando pela força de vontade daquele que emite, sendo consciente ou não. E quando essas questões se tornam insuportáveis, e aí nós vamos ver então, tanto aqui na dimensão onde nós vivemos, assim continua Antônio Dias, como na dimensão onde eles estão, o aparecimento dessas novas fobias e traumas, né? Essas inquietações ainda mais intensas, que no decorrer do processo se tornam doenças físicas, que geralmente os trazem de volta ao nosso mundo, à dimensão espiritual. É por isso, Calunga, Antônio Dias me dizendo que nós estamos nos aprimorando em novas técnicas de abordagem, inclusive, né, e também de terapias com a utilização do magnetismo, para que a gente comece a desenvolver terapêuticas preventivas e também de mais força de atuação para esses seres que chegam aqui, pelo fenômeno do desencarne, da morte física, biológica, como também pelo fenômeno do desdobramento. Então, tudo orbita entre essa questão, entre emoção e razão, né? E dentro desse processo de emoção e razão, nós todos, vocês aí na dimensão física, eu aqui na dimensão extrafísica, nós todos adequando isso para que a gente usufrua da vida em suas várias dimensões. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.